De certa forma, podemos dizer que o número de algarismos significativos contidos em uma medida determina a precisão desta medida. E, consequentemente, essa precisão está associada ao instrumento de medição utilizado. Por exemplo, todos aqui já devem ter visto aqueles relógios que contêm somente o ponteiro das horas e dos minutos. Consequentemente, você só pode, se alguém perguntar a hora para quem está com um relógio desses, a pessoa só pode fornecer a hora e os minutos. Já que o relógio não contém o ponteiro dos segundos, você não pode fornecer uma informação o qual o instrumento não lhe dá, né, não tem a precisão de lhe fornecer não tem essa precisão. Né? Vamos ver um exemplo aqui bem simples nessa ilustração, que seria a gente medir, né, fazer a leitura do comprimento desta barra, que eu estou chamando aqui de L, né, utilizando esta régua, supor que essa régua esteja graduada em centímetros. Então veja bem, se nós observarmos, para nós obtermos a leitura correta do comprimento desta barra usando esta régua com essa precisão, com esta escala utilizada, com essa graduação aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente faz uma leitura que nós temos certeza que está correta e somente uma duvidosa. Quando nós fizermos a leitura duvidosa, a gente para a medição. Na verdade, não é que para a medição, para a leitura. Você só pode fornecer informações até a leitura duvidosa. Então, por exemplo, nesta régua, eu vou chamar de comprimento desta régua o comprimento da barra medido na régua A, vou chamar de LA, seria o seguinte. Veja que a barra tem uma das extremidades no zero e a outra extremidade está aqui entre 9 e 10. Então, o valor correto, né, que eu posso fornecer é o valor 9. 9, vírgula. Veja que para a próxima leitura eu não tenho certeza. Né? Eu vou utilizar então o do bom senso para fazer uma leitura aproximada. Veja que 9,2 não seria uma leitura interessante. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 9,7 centímetros. Okay? Se eu colocar 9,8 vai estar errado? Não. Né? Você está, de certa forma, utilizando isso do bom senso de que esse tracejadozinho se encontra mais ou menos aqui próximo da divisãozinha entre 9 e 10, 7 ou 8. 9,5, por exemplo, já não seria interessante, né? Teria que estar aqui no meio. Tá? Então veja que eu tenho uma leitura que é correta, eu tenho certeza que é 9, alguma coisa, e esse 7 é a minha leitura duvidosa. Então eu paro aqui. Não tenho mais condições de qualquer outro valor que eu forneça é irrelevante. O instrumento não me fornece essas condições para que eu possa fazer a leitura de um terceiro valor. Então veja que eu tenho um algarismo correto e um duvidoso. No caso aqui eu tenho dois algarismos significativos. Ok? Agora vamos ver a leitura do comprimento desta mesma barra nessa régua aqui, tá? Veja novamente, né? Então vou chamar a leitura na régua B de LB. Então novamente, a extremidade direita da barra está entre 9 e 10, então 9, veja que agora eu tenho o instrumento B, a régua B me fornece condições, né, de fazer uma segunda leitura correta. Então, 9,6, e aqui está mais ou menos, né? Veja que a próxima leitura eu não tenho mais condições de fazer de maneira correta. Então, vou ter que fazer uma leitura aproximada. Eu vou colocar aqui 9,5 centímetros. Tá? Veja que na régua B eu fiz a leitura de dois algarismos que eu tenho certeza que estão corretos e uma terceira
duvidosa. Então eu paro aqui na leitura duvidosa, não faço mais nenhuma leitura. Nesse caso eu tenho 2 algarismos corretos e um duvidoso, ou seja, tenho 3 algarismos significativos. Tá? Como o texto aqui coloca, o número de algarismos significativos determina a precisão da medida. Veja que aqui eu tenho 3 algarismos significativos, a leitura na régua B, e aqui eu tenho 2. Então, esta leitura feita na régua B ela é mais precisa que a primeira. A régua B me dá condições de fazer uma leitura mais precisa do que a régua A. Né? Veja que os algarismos significativos estão associados à precisão da medida e o instrumento de medição. Queria fazer uma observação. Em muitos problemas que nós vamos encontrar, somente aqui nesse curso, né, alguns livros de física fornecem dados, por exemplo, a distância entre 2 pontos igual a 2 metros. Muitos alunos ficam tentados a esquecer esses 2 zeros e escrever somente D igual a 2 metros. Não façam isso. Quando o problema lhe fornece a informação desta forma, 2,00, ele está se referindo à precisão da medida. Tá? Então, nos cálculos, nós temos que levar em consideração essa precisão, que muitas vezes pode, se você descartar isso aqui, pode, né, acarretar em algum erro no final da resolução do problema. Sobre regras de arredondamento, o algarismo que a gente descartar terminado em 5 ou mais, o que ficar vai ser arredondado para cima. Nós vamos acrescentar uma unidade, na verdade, ao algarismo que ficar. E um número menor que 5 é arredondado para baixo. Na verdade, nós não vamos mexer no algarismo que deixamos na medida. Por exemplo, o valor 2,563. Eu quero descartar o 3. 3 é menor do que 5, então não vou mexer no algarismo que vai ficar, que é o 6. Então 2,56 é o valor arredondado. 5,78, eu quero descartar o 8. 8 é maior do que 5, então eu vou somar uma unidade ao algarismo que ficar, no caso aqui o 7. Então esse valor arredondado é 5,8. 4,645. Eu vou descartar o 5, de acordo com a regra. Terminado em 5, né? Terminado em 5, eu vou acrescentar uma unidade ao algarismo que ficar. Então, representando esse valor aí com 3 algarismos, 4,65. Aqui no caso, eu vou descartar o 8, eu quero representar essa medida com 2 casas decimais, então vou descartar o 8. 8 é maior do que 5, eu vou acrescentar uma unidade ao 9. Consequentemente, eu tenho que acrescentar também uma unidade ao próximo, que é o 6. Então, a 5,698 é 5,70. Cuidado, não escreva 5,7. Tá? Nós estamos arredondando esse valor para 2 casas decimais, então 5,70. Algumas dicas que vamos auxiliar aí na resolução de problemas. Primeira, não arredonde os cálculos até expressar o resultado final. Muitas vezes a gente gosta de arredondar os cálculos à medida que arredondar os valores à medida que a gente vai calculando, resolvendo o problema. Dependendo da extensão do problema, você pode fazer tantos arredondamentos que no final a solução pode diferir bastante da solução correta. Então, procure manter o critério da quantidade de algarismos significativos durante os cálculos e deixe para fazer o arredondamento somente no final, na resposta final. E uma segunda dica, na maioria dos problemas de ciências e engenharia, as respostas podem ser arredondadas para até 2 casas decimais. Nós vamos ver que em muitos problemas, essa quantidade de casas decimais, ela muitas vezes é suficiente para expressarmos o resultado. Claro que isso vai depender também
do problema que a gente está tratando, né? Mas, de certa forma, percebe-se que na grande maioria dos problemas, como coloca aqui, 2 casas decimais são suficientes. Um abraço e até a próxima aula.